No livro Missionários da Luz, capítulo 13, fala do processo reencarnatório de Segismundo e mostra todos Sim, os detalhes e cuidados com a reentrada dele no corpo físico. sim, Nesse caso, a gravidez foi toda planejada com os futuros pais. sim. No caso de uma gravidez por estupro, existe tempo hábil e todo esse cuidado com a conexão desse espírito ao corpo físico também, visto que o estupro nunca é algo planejado. Como fica a orientação desse espírito que irá reencarnar a partir de um estupro? Nós sabemos que o processo da fecundação ele não é instantâneo. No ser humano, a fecundação ocorre de 2 a 3 horas após o ato sexual, que é o tempo que é necessário para que uma partida de espermatozoides alcance o último terço da trompa de Falópio e possa, assim, fecundar o óvulo que está ali aguardando. Então, nós temos uma janela de tempo de 3 horas entre o ato em si e a gravidez propriamente dita. Então, é importante observar que não existe um determinismo divino de dizer o seguinte: houve uma relação sexual num período em que a mulher estava fértil, então com certeza ela engravida. Não, isso não se dá. Existem muitas situações em que a mulher, mesmo estando fértil, mantendo uma relação sexual, não ocorre a fecundação. E há outras também que, mesmo possuindo o processo de fecundação, não se dá o avanço da gestação. O ovo fecundado, o ovo formado, ele possui deformidades, inconsistências cromossômicas que impedem a nidação, ou seja, a fixação do ovo fecundado no útero após o período em que ele desce da trompa na direção do local onde ele vai nidar, onde ele vai se fixar. Então, nós temos também outros fenômenos. Se de repente alguém, através de uma relação indesejável, lamentável, realmente nada que possa justificá-la do estupro engravida, nós temos que ter em mente toda essa conjuntura. A reencarnação, o processo de fecundação ocorrendo 3 horas depois do ato, que poderia não acontecer ou acontecer, a fecundação ter êxito ou não, depois essa nidação se concretizar ou não. Então, se ocorre toda essa dinâmica, é possível imaginarmos que, evidentemente, essa circunstância obedece a um ditame superior. Mas quem leu aí o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, deve ter lido o capítulo 12. E no 12 diz assim: as reencarnações variam ao infinito. Então não dá para a gente pegar a encarnação de Sigismundo e dizer tudo acontece assim. Elas variam ao infinito. E, evidentemente, um espírito que, de repente, tivesse uma programação de reencarnar a partir de uma determinada mulher, ele já estaria no seu psiquismo, envolto no psiquismo, na expectativa de uma possibilidade de retorno. Em função da circunstância do estupro, esse espírito, então, pode, eu disse pode, ser aproveitado para o processo de fecundação que vai acontecer e tomar, então, um corpo de carne para retorno à vida física. É muito comum as pessoas considerarem que, nessas circunstâncias, você vai ter o filho de um criminoso, mas o corpo vem do corpo e o espírito vem do espírito. O espírito não é, na verdade, vinculado ao pai, àquele que provocou a gestação. E a doutrina espírita considera o seguinte, que por mais difícil que seja o processo de gravidez de uma mulher em função de uma violência, que indiscutivelmente é um processo extremamente traumático, a doutrina espírita diz que mais traumático ainda seria a interrupção da gestação. Tá, mas e o que fazer se eu não quero? Doe. Tenha a gestação e doe. Você não aceita a criança? Então doa. Quando chegar ao final da gestação, se eu não tenho condição de manter essa criança, meu coração não abre para isso, então eu vou doar. E aí você doa. Se você achar que não deve doar, então você trata-o como seu filho e considera que os aspectos espirituais eles são transcendentes aos aspectos materiais. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que
Nós não podemos ter aquela em mente a ideia de que filho de peixe, peixinho porque nós bem sabemos que a ascendência da parte espiritual sobre a parte material é o que determina as características dos espíritos quando renascem na Terra. Assim, portanto, as reencarnações variando ao infinito, existe uma gama muito grande de circunstâncias que envolvem esse processo, mas o espírito já poderia estar preparado para renascer, aguardando apenas a oportunidade para fazer o seu processo de conexão.